Desperte a sua potência como empreendedor. Fica nesse podcast que você vai descobrir um cara fantástico. Seja bem-vindo ao Guia-se Podcast, que é o podcast das mentes que movem. Meu nome é Zé Rubens, eu sou o host desse podcast, empreendo há 35 anos, 28 anos no mesmo CNPJ, ou seja, eu gosto de empreendedorismo, franquias, vendas, alta performance, e é isso que você vai ver aqui nesse podcast. Então já mete o dedo aí e se inscreve nesse canal, porque vem muita coisa legal. Então vamos lá. Eu preciso falar dos patrocinadores rapidamente. A Guia-se, que ela patrocina esse podcast, porque ela é uma rede de franquias de agências de marketing digital, está procurando um negócio de baixo investimento, a Guia-se pode ser para você. Também você pode encontrar na Guia-se uma agência de marketing digital que pode mudar a sua história. Fica atento, dá uma pesquisada aqui, link abaixo. A Gard, que é uma plataforma de negócios online para divulgação de marketing local, está crescendo bastante. Eu também tenho a Franquista.net, que é uma plataforma para rede de franquia ou rede de negócio para poder melhorar a comunicação. E o meu convidado vai falar um pouquinho sobre redes de negócio aqui hoje também. E aí eu tenho o meu querido patrocinador Cheirinho Bom. A Amanda vai trazer para a gente aqui, ó. Olha lá. Aí. Olha a experiência do café. Vamos brindar. Aprendi hoje com o Beto Dantes, com a mão esquerda, que é a mão do coração. Aprendi hoje. Tô aprendendo já. Um cafezinho. Experiência sensacional, hein? Gostou do café? O negócio fica mais chique, viu? Então, na Cheirinho Bom, se você quiser tomar um café gostoso, você vai em qualquer uma das unidades. É a maior rede de cafeterias do Brasil. E se você está buscando empreender, Cheirinho Bom, ela te fornece um ecossistema do café. Se eu fosse falar disso aqui, ia ser muito profundo, mas tem o link aqui abaixo que você consegue acessar e ver mais informação. Então, tanto na franquia Guias quanto na franquia Cheirinho Bom, o que você precisa ficar atento é o seu perfil. Será que você tem perfil de ser franqueado? Será que você tem perfil de ser franqueado dessas redes? Fique atento, a gente não quer vender a qualquer custo, a gente quer vender para dar certo. E vamos lá, se você ficar até o final, eu tenho 2 recadinhos. Um do Alfredo Soares e outro do Joel J. Mas você tem que ficar até o final, senão não vai adiantar. Tá? Não adianta pular também, tem que ficar aí. Beleza? E agora eu contei com a generosidade de um cara chamado Cleison Melo. Ele é um empresariário, ele é mentor e ele é empresário livre atualmente. É isso? Com certeza, Zé. E essa palavra empresidiária ela é até interessante, porque tá na minha bio. E eu já tive palestras que eu terminei e o pessoal chega pra mim e pergunta: cara, me conta, você matou alguém? Foi roubo? Como foi essa coisa aí de você tá no presídio? O cara que você não lê, né? Não lê. Não, aí eu explico: não, calma, não é ex-presidiário, é empresidiário. Aí eu tenho que explicar que o empresidiário, cara, é o dono que é refém do próprio negócio, é o cara que é escravo da própria operação. E eu falo isso com muita propriedade porque eu vivi isso. A minha escola, a minha base que eu vi do negócio, e hoje tem muitos empresários que ainda vivem isso, ele entende que dono é o primeiro que chega, o último que sai, que o olho do dono é que engorda o gado, que se ele não tiver na empresa, tudo dá errado, que ele precisa estar lá acompanhando tudo. Muitos empresários, eles são centralizador. Cara, tem empresário que ele tem prazer de dizer que não tira férias. Sim. Cara, encontram 2 amigos e falam assim, pô, tem mais de 10 anos que eu tirei férias. Aí o outro, se você só tem 10, eu tenho 20. Sim. Eles ficam disputando isso, e isso para mim é um reflexo do empresidiário. Aí, o cara que abriu uma empresa, abriu um negócio para ser livre, para realizar sonho, o sonho se transforma Sim. de fato num pesadelo. E eu vivi mais de 10 anos da minha vida, irmão, dentro dessa rotina aí. Eu tenho o costume, e nós vamos fazer isso agora, que é entregar aquilo que eu prometi logo no começo. O podcast tem mais ou menos 1 hora, você vai ficar aqui escutando a gente, e eu quero, sem enrolação, que você fala para mim. Você escreveu um livro sobre isso. Sim. Me fala como despertar a potência em negócios. Excelente. Excelente pergunta. A gente já começa com o pé na porta, né? Tem que ser. Tem que ser. Cara, a melhor coisa para você despertar a potência, e a gente narra isso dentro do livro, nasce de uma dor, nasce de uma insatisfação. Porque se você estiver feliz com a situação que você está vivendo, e parece isso meio que loucura, mas é real, tem muitas pessoas que se acostumaram a sofrer.
Tem pessoas que se acostumaram a passar dificuldades dentro do próprio negócio. Então, você precisa, em primeiro ponto, identificar que aquele modelo de vida não faz sentido para você. Você precisa identificar que, pô, desse jeito eu não vou realizar sonhos. Eu vivi lá atrás, Zé Rubens, cara, um momento que eu não imaginava como é que um empresário comprava um carro novo, 0 km. Eu não consegui conceber. Por quê? Porque não sobrava dinheiro. Quando sobrava um pouquinho de dinheiro no meu caixa, eu pagava aluguel. Aí ia juntando de novo. Aí era hora de pagar funcionário. Aí tinha uma conta de fornecedor. E eu vivia naquele alto da compadecida, né? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E é impressionante que eu passava por isso e hoje eu vejo ainda muitos empresários passando por isso. Quando eu falo, ele fala assim, cara, isso faz muito sentido comigo. Eu pago todo mundo, pago imposto, pago fornecedor, pago aluguel, pago funcionário, mas não sobra dinheiro no meu bolso. Então, o primeiro ponto é entender que não precisa ser assim e eu me incomodar e eu decidi mudar isso aqui. Esse é o primeiro ponto, Então, a vamos lá. incomodação. Para eu despertar minha potência, primeira coisa, eu preciso ser um incomodado. Incomodado. Perfeito, primeiro ponto. É gostoso falar com quem trabalha com Joel, porque a gente vai pro método, né? E aí a gente tem que ter os passo a passo. O primeiro passo é esse, você tem que estar incomodado, você tem que estar insatisfeito. Inclusive, essa questão do insatisfeito, tem até uma história que eu gosto, que é o cara chegou num posto de combustível para abastecer, e quando ele parou, mandou o frentista lá abastecer, tinha um cachorro chorando, um cachorro gemendo. E o cara falou assim, cara, o que esse cachorro tem? Será que ele tá doente? Tem alguma coisa? Por que ele tá chorando? E o frentista falou, não, é que ele deitou em cima de uma tábua que tem um prego. Aí o cara falou, pô, e por que não tira o cachorro do prego? Ele falou, não tá doendo o suficiente. Se doesse o suficiente, ele levantava do prego. Nossa. Então, tem situações que você tá numa zona de desconforto, mas que é um desconforto que você está devendo, é um desconforto que você não sobra dinheiro, é um desconforto que você não tira férias, mas meio que você está acostumado com aquela vida. Você entende que faz parte, que é mais ou menos assim, e as pessoas usam muito que é culpa do governo, Sim. que é culpa da concorrência, que a mão de obra não está qualificada, então ele não entende que depende dele essa mudança. Então ele fica tocando. Então o primeiro ponto é ele identificar que ele precisa modificar isso, ele precisa estar insatisfeito disso. Deixa eu falar uma coisa que é interessante. Essa incomodação também, ela pode ser em ondas, né? Então, Sim. por exemplo, o ano passado, eu estava mais confortável do que eu estou hoje. Sim. No meu negócio. E é verdade. Sim. Porque o meu desafio do ano passado estava mais tranquilo. O desafio desse ano apertou. Então, essa incomodação, ela vem em ciclos, né? Sim, vem em ciclos. E quanto mais apertar, melhor. Aí você me apertou assim, me abraçar. É porque quando ela te aperta, ela te força a você mudar. Porque se ela não te forçar, se ela não te apertar, você vai continuar naquela mesma situação. Eu gosto muito das histórias, né? Das metáforas. Lembra da história da vaquinha? Sim, que joga... Isso, que joga a vaquinha tinha lá. vaquinha. Só tinha vaquinha. Enquanto tinha vaquinha, ele tinha leite, tinha isso, tinha aquilo. E ele ia tocando aquela vida, mas uma vida muito modesta. Quando ele perde a vaca, ele fala, e agora? Então tem coisas na vida da gente, tem coisas na vida do empresário que ele tá precisando de uma sacudida mesmo, de apertar um pouco mais para de fato melhorar. Mas é lógico, quem tá numa situação ruim, cara, busca melhorar antes. Sim. Porque não existe nada tão ruim que não possa piorar. E aí o cara fala, pô, o cara tá começando o podcast com essa energia. Eu sou extremamente motivado, eu não sou pessimista. Mas eu não sou a favor das pessoas estarem de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Então, eu quero, assim, primeira coisa, incomodação leva a despertar do potência. Agora, quando que o Cleison despertou a sua potência? Cara, o que fez despertar minha potência foi minha filha. Foi eu identificar que eu não estava sendo o pai que minha filha merecia ter. Você tem uma filha só? Eu tenho duas, mas foi a primeira. Sim. A segunda já teve um pai mais presente. Sim. Mas eu não acompanhava, eu era empresidiário. Então, minha filha ia para a escola com transporte escolar. Eu não levava minha filha para a escola. E eu acho que o homem, principalmente, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo grandes empresários que ele não tem tempo, ele não tem qualidade, ele não tem tempo de qualidade com a sua esposa, nem com os seus filhos, mas ele entende que ele trabalhando, pagando conta, colocando numa escola boa, num bom plano de saúde, dando boas condições materiais financeiras, que ele está cumprindo o papel. E não está. Porque, às vezes,
filho, esposa, família, quer às vezes mais do que presente, quer presença. Tá gostando desse episódio? Ó, vou te interromper apenas 10 segundos para me passar uma mensagem importante para você que é empreendedor, que se sente travado no seu negócio, não tem posicionamento no digital e principalmente vê aquela pessoa que é pior do que você, vendendo mais e lucrando mais. Se você tem esse sentimento, eu tô aqui para te ajudar. Conheça a comunidade Guia-se Partners, onde você encontra mentoria, treinamento de marketing digital, ambiente para o seu negócio crescer e também muito network. Para você entender como funciona esse negócio, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, tem o link aqui e também tem o QR Code. Vai lá e entenda como funciona a nossa comunidade e faça a sua aplicação. Tá vendo? Só 10 segundos, agora continua no nosso episódio. Deixa eu falar uma coisa importantíssima. O que falta, muitas vezes, para os pais que não são presentes, são rituais. Sim. Eu tenho 90% do tempo eu levo minhas crianças para a escola. Muitas vezes eu levo, agora no final da tarde, quando eu estou em Dayatuba, eu vou buscar no inglês, eu levo no inglês. Vai conversando ali, né? De terça-feira, quando eu não tenho compromisso comercial, vou almoçar com eles. Final de semana a gente tem também. Então, o problema é que o cara acha que os rituais acontecem por acaso. Não. São intencionais. Para você estar junto com a sua família, você tem que ser intencional. Você tem que provocar isso, você tem que criar isso. Sim. Porque ele não vai acontecer. O que vai acontecer é você ficar refém da rotina, viver apagando incêndio, viver correndo de um lado e de outro e sem esse tempo de qualidade que você precisa. Então, quando você identifica esses pontos de melhoria, como eu identifiquei quando eu fui alertado pela minha esposa com relação à minha filha, que é como você perguntou, quando eu despertei minha potência, aí eu comecei a olhar para dentro, que aí é um processo agora de autoconhecimento. Quando você começa a identificar os teus pontos fortes. Tem muita gente, Zé Rubens, que não conhece seus pontos fortes. E para você despertar a tua potência, você precisa, antes de despertar, você precisa conhecer. Porque tem gente que tem força que ele nem sabe que tem. Você conhece pessoas que é uma Ferrari andando a 20 km por hora? Pois é, conheço. Você conhece pessoas que você olha, você vê um potencial gigante, você fala, cara, esse cara vai dar... Mas ele não dá certo na vida. Às vezes a gente tem até dentro da nossa empresa, dentro do colaborador, que a gente fala assim, pô, eu quero promover esse cara, eu quero botar ele para gerente, eu quero colocar ele para abrir uma filial para mim, mas o cara, você vê mais valor nele do que ele vê nele mesmo. Lá no meu escritório tem um cara desse. Quando eu entro no banheiro, eu olho no espelho, tem um cara desse. Cara, porque assim... Esse autoconhecimento é bom. Existem níveis de crença, sim, de merecimento. O Joel fala disso. Né? Então, por exemplo, eu atingi hoje que o meu patamar, que eu olhava que eu nunca imaginava que eu poderia chegar. Beleza. Mas hoje eu ainda tenho crescimento limitante no degrau de cima. Sim, todos nós. Então, esse e aí a gente tem a síndrome do impostor, né? Que é, será que eu mereço isso daqui? Sim. Cara, essa pergunta, eu vou te falar, impede a gente de crescer mais, de expandir. Despertar a potência. Despertar a potência, perfeito. E esse ambiente, o cara que tá ouvindo esse podcast, isso é favorável para ele, pô. Porque o cara que ele tá só vendo o jornal, que ele tá fora desse ambiente, ele não vai conseguir despertar essa potência, porque ele nem tem conhecimento, ele nem sabe desse valor que você tem. Você trouxe aí Joel, e para mim é importante, por isso que todo empresário ele precisa ter um mentor. Porque quando você tem um mentor enxerga potencial que você não enxerga. Sim. Um mentor é igual um treinador, pô. O cara vai lá, nada, o cara vai lá e corre, e o cara vai lá e diz, não, bora treinar, você pode mais. Só que a gente, atleta, na hora que faz, você entende que você deu o seu máximo. Você não deu o seu máximo. É igual quando você tá numa academia, você tá fazendo uma série de bíceps, ela chegou em 10, dá vontade de parar. Mas se tiver um personal, não, mais um, só mais um, você faz 11, mais um, só mais um, 12, você faz mais um. Ou seja, você vai além do que você achava que você era capaz de ir. Isso só é possível quando você tem alguém bom, alguém preparado, alguém treinado para te dar essa direção. Senão você fica na zona de conforto ali, você chega naquele limite de dor e você para. E crescer dói. Cara, crescer dói. Profunda. Crescer dói. Desde uma criança, quando vai nascer os dentes, que a gente já vê ali, crescer dói, crescer machuca. Observe os maiores momentos de crescimento da tua empresa.
qualquer empresário que está nos ouvindo pode imaginar, os maiores crescimentos de sua empresa dá um caos. Tem empresas que só vendia local ali. No dia que ele expande para o Brasil todo, que um vídeo viraliza, um produto viraliza, acontece um monte de problemas, um monte de reclamação, tem que parar a logística, tem que contratar gente em cima da hora. Isso dá dor de cabeça. É a dor do crescimento. Sim. E você precisa estar preparado para isso. Porque se você não estiver preparado para esse crescimento, se você não estiver preparado para sentir essa dor, você não vai crescer. Cara, e você... Isso é mentalidade. Você tá sentindo isso agora. Sim. Porque você deu um passo... No olho do furacão. Você deu um passo gigantesco. Verdade. Em prol da sua comunidade, Sim. em prol da comunidade daquelas pessoas que... Você mora em Salvador. Salvador. Meu estado, na verdade. Você deu um passo gigantesco. Sim. Conta esse passo aí. Caraca, isso que você trouxe aí é surreal. E você tá falando um momento que é muito propício que a gente tá gravando esse podcast, porque o frio na barriga tá aqui. Porque desde quando eu comecei esse movimento, vir pra cá, que a gente faz parte do mesmo grupo, do mesmo time, cara, várias pessoas falavam assim pra mim, você vai morar em São Paulo, você vai sair da Bahia. Cheguei até a ouvir pessoas dizerem assim, cara, se você palestra muito bem, mas para você crescer, você precisa ir para São Paulo. Isso mexia comigo, isso me incomodava. Porque eu falava, não é possível, eu gosto de São Paulo, eu quero estar sempre em São Paulo, mas não é possível que para dar certo tem que estar em São Paulo. Não é possível. Eu tive um dos nossos colegas, inclusive isso aqui é muito forte, tive um dos nossos colegas que quando eu recebi o prêmio no final do ano do Influência, que eu desci do palco, o cara me abraçou e falou bem assim, cara, eu te admiro. Mesmo você sendo baiano, falando desse jeito, você sobe no palco e dá seu recado. E aquilo, pra mim, foi uma mistura de elogio, mas carregada de preconceito e de discriminação. Sim. Porque mesmo sendo baiano, como assim? O que é que tem o baiano? Sabe? Então... E aquilo me provocou a falar, cara, não. Ao invés de eu ir pra São Paulo, eu vou trazer Joel J pra Bahia. Então eu vou fazer o movimento contrário, porque a gente precisa... elevar o nível de consciência de fato dos nossos empresários, fazer com que a gente tenha autoestima. Eu trabalho muito com mentorias e é engraçado que às vezes quando eu estou conversando com um empresário, ele fala assim, não, é minha lojinha, é meu comérciozinho. E ele coloca no diminutivo, sabe? Ele não se enxerga como a potência que ele é. Então esse movimento de levar Joel, e para mim Joel é o melhor cara para fazer isso, é para inspirar. Você sabe, eu e você, nós fomos contagiados com essa magia, com esse carisma que Joel tem. Joel tem esse poder de dar uma sacudida no cara que tá lá embaixo e falar assim, bora pra cima, acredito em você, o trabalho devolve. E a gente vai levar essa mensagem para a Bahia para justamente elevar a autoestima dos empresários, mostrar a potência que é o nosso estado. Nós somos o 4º aí em extensão territorial, nós somos o 7º PIB do Brasil. Então, tipo assim, tem muita coisa boa na Bahia, não é só carnaval, não é só cultura, não é só história, é mostrar a força da potência empresarial. Por isso que o nome do evento é Bahia Potência Empresarial. BPE, Bahia Potência Empresarial. Tinha que ter no nome a Bahia, que é o estado, para trazer esse orgulho. Potência, que é o nosso nome aí, que é a força, a capacidade, e empresarial, porque é um evento de negócios. E, cara, quando eu assinei com o Joel aqui, deu um frio na barriga. E quando eu comecei a conversar, Rubens, com alguns amigos, os caras falaram, cara, que loucura é essa? Que doideira, como é que você vai pagar isso num palestrante? Tem um palestrante mais em conta e não sei o quê. E eu falei, cara, mas não é sobre isso, sabe? A gente precisa trazer esse movimento pra cá. Sim. E o que você trouxe, né? Eu assumi esse desafio. Graças a Deus, a repercussão tá maravilhosa, tá incrível. A gente tá em fase de pré-lançamento, só para você ter uma ideia, a gente tá há 10 dias de pré-lançado, a gente tem mais de 4.000 pessoas na pré-inscrição, já com nome, WhatsApp, e-mail, Instagram, já pronto para o lançamento. Então, já tenho certeza que em novembro vai ser um sucesso gigante esse evento. Joel J na Bahia é sucesso. Cara, e assim... Você quer dar um spoiler ou não? Vamos... Você quer dar um spoiler ou não? Dá spoiler, eu não vou falar. Se quiser dar um spoiler... Pode soltar um pouquinho, né? Pode. Então, o que é que acontece? Dia 19 e 20 vão ser 2 dias de evento. A gente está programando justamente o VLV, que é Venda, Lucro e Vida. Esses 2 dias, eu
Joel J. E nós teremos outros empresários do nosso ecossistema, vão ter diversos empresários, o cara que é bom de marketing, o cara que é bom de vendas, o cara que é bom de financeiro, para trabalhar justamente as 5 alavancas. Por quê? Qualquer empresa, para ela crescer, ela precisa cuidar de 5 áreas principais. Sim. 5 áreas. Vendas, marketing, gestão, financeiro e pessoas. Gestão de pessoas. Montar time, montar equipe. E nós vamos ter especialista nessas 5 áreas para entregar um plano de ação para esses empresários que vão estar lá dia 19 e 20, vão ser 2 dias, é uma imersão, começa às 9 horas da manhã, vai até às 20 da noite, justamente entregando um conteúdo para que esse empresário aumente as vendas, melhore o lucro, sem sacrificar a qualidade de vida. Sim, cara, eu tenho... Essa é a entrega. Eu colocaria mais um. Mais um? Mais um. Pau na Sabe máquina. qual é? Fiscal. Fiscal, Sobre tributário. A reforma tributária. Boa. Isso vai impactar negócios, cara. Eu já estou mudando todo Excelente ideia. Eu estou mudando todo E tá todo muito atual, né? Isso muito- precisa. Mudando todo o meu planejamento para poder vencer, Boa. cara. Depende da sua margem. Você trabalha com serviço, você trabalha com produto. Você Com vai falar, produto também, é tem a as próxima, joias. ação que eu quero que você fale. Mas você, como produto, você tem o IVA. Você vai lá e desconta aquilo que você paga. Uhum. Eu trabalho com serviço, não tenho que descontar. Só que vai de 16 para 28. Do nada, sem ganhar... 16 para 28, a gente tá falando quase de dobrar. E se a margem minha margem tá legal, 25% vai cair pela metade. Simples assim. Assim, numa Então, mudança. Cara, eu tô trabalhando muito, vou trazer bastante gente aqui no podcast para falar sobre Boa. isso, porque a reforma tributária vai quebrar negócio. E não tem mais choro. Caiu na conta, split payment, divide o seu do governo. Hoje, se eu receber, hoje é dia... Estamos no começo do mês. Eu vou pagar no dia 20 do mês que vem. Sim. Não, caiu na conta hoje, é hoje. Caramba. Então, isso é uma coisa que isso vai chamar bastante atenção. Sim. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, né? Todo esse movimento, ele tá funcionando, eu já creio que já funciona. Eu vou estar lá nesse Sim. evento. Esse evento que está funcionando, isso vem porque você saiu do balcão de loja. Sim. Poderiam falar do chão de fábrica. Você Sim. é do balcão de loja. Balcão de loja. Fala um pouco das suas lojas, como que Boa. surgiu esse movimento, como que você entrou no segmento de joias, enfim. Maravilha. Primeiro, só já trazer esse spoiler aí do BPE, a presença aqui a maior agência de franquias, né, Sim, do Brasil. do Brasil. Então, é uma potência. Escritor do livro... Cara, É até bom a gente Olha falar lá. sobre... eu e esse cara aqui, ó, a gente tá nesse livro, eu dou para Influência. todos os caras, e ele vai levar até um livro meu, ele comprou lá os dele, mas ele vai levar o meu, porque eu dou para todo convidado, não tem o que fazer. A moral da Então, gente aí é grande, foi, ó. né? Aqui, ó, Cleison Melo e Zé José Rubens. Rubens. Então, estamos junto nesse livro aqui, onde a gente falou sobre influência. Eu falo sobre influência na venda de franquias. Onde também sou um cara que vende franquias há mais de 15 anos. Qual é o seu capítulo? Desperte sua potência. Desperte sua poder, não podia ser diferente. Então, tá aqui. Na verdade, eu vou te dar, obrigado, irmão. se você quiser depois distribuir para a audiência, E ó, deixa eu fazer falar um sorteio, né? Vamos fazer o seguinte. Se você for no perfil dele, qual é o seu perfil? Cleison.melo, com K. Cleison.melo. Manda um direct. Boa. E ele vai mandar para você, vai pagar até o frete, tá? É o primeiro, então, né? É o primeiro, ó. O primeiro. Só tem um. Ele seguiu lá. Tá valendo, tá valendo, vai lá. tá valendo. Eu quero o livro. Manda o endereço já. Pronto. Ele vai pagar. Eu tô dando uma buchinha para ele aqui. Já presente assim. E realmente eu recomendo esse livro, gente. A gente conhece todos os nomes que está aqui e realmente esse livro tá muito rico, Sim. cara. O empresário precisa ler esse livro. Cara, e tem o meu livro aqui que eu escrevi para pessoas que querem investir em uma franquia corretamente. Então, eu tenho um manual, né? É um manual, e eu tenho grandes caras do franchise. Presidentes da ABF, vice-presidentes, diretores, franqueadores há mais de 30 anos. Ó, esse cara aqui, ó, ele hoje, o André Friedenheim, já veio no meu podcast, ele é o presidente do Conselho Mundial de Franquias. Então, aqui no Brasil tem a ABF. No mundo, tem o Conselho Mundial, Sim. que é a Associação Mundial. É o André Friedenheim, ele está aqui no meu livro,
Então, esse aqui é de presente para você. Opa, muitíssimo obrigado, meu amigo. Excelente presente aí, mais um para a lista. Já me desculpando do meu TDA, porque eu vou falar para você aqui. Fala da sua Da loja. loja, como a gente começou aí. E meu pai é um ex-camelô. Meu pai sai de Pernambuco para Bahia para conquistar a vida. Meu pai passa de uma seca muito grande na cidade dele e, como o mais velho dos irmãos, ele sai para ganhar a vida, cara. E eu gosto de contar a história de meu pai porque, para mim, é a minha maior inspiração. Eu tenho vários mentores, eu amo biografias, amo ler Abílio Diniz, Jorge Paulo Lema, mas o empresário que eu mais admiro é meu pai. Ele não estudou, mas ele foi um camelô que lutou com as condições imperfeitas, tudo para dar errado, e ele lutou lá para fazer dar certo. E quando eu começo com meu pai ali, 14, 15 anos, ele está numa sala, no segundo andar, em um prédio, em Feira de Santana, e aí a gente começa a falar com ele sobre loja, que a gente precisa descer. As pessoas não têm acesso no segundo andar, só compra quem conhece. E aí a gente monta a primeira loja. E nessa primeira loja é engraçado, porque eu já abri loja em shopping de ter investido muito dinheiro e não ter dado certo, já investi em loja que deram certo, já investi em loja que não deu certo. Eu gosto de falar isso aqui também, Zé Rubens, porque às vezes a galera acha que a vida da pessoa que tá na internet ou que tá num podcast ou no Instagram, tudo dá certo. E na verdade muita coisa dá errada. Eu fiz várias coisas que deram erradas, mas essa primeira loja que a gente abriu, cara, a gente comprou todos os móveis numa loja de móveis usados. As vitrines eram todas diferentes. Não tinha uma vitrine combinando. Mas naquele momento a gente não queria combinar, não queria estética, a gente só queria dar certo. A gente só queria dar certo. E deu certo. É a nossa matriz, ainda hoje ela funciona lá em Feira de Santana, ao lado do Mercado de Artes Popular. E é a base. De lá nasceu todas as lojas. A gente abriu aí mais de 20 lojas. Então... Você pensou em algum momento franquear? Cara, então, excelente tua pergunta. Eu iria franquear agora, tem 3 anos isso. Quando eu decidi franquear, foi quando eu tomei a decisão de... Eu queria muito seguir a minha carreira de palestrante e mentoria, porque eu queria escrever um livro, eu queria treinar, porque eu via muitos empresários passando por situações que eu já tinha passado lá atrás. E quando eu olhava, eu falava, cara, não precisa estar passando por isso, tem um jeito de resolver isso. E para mim é muito... Eu sinto muito essa dor. Quando eu vejo um empresário, ele querendo vencer e sem conseguir, e eu sei como ele fazer para trilhar aquele caminho ali, e eu tive essa vontade, esse desejo de fazer isso. E foi quando eu conheci Joel ali, que eu fiquei na dúvida se eu ia focar em franquear a minha empresa ou se eu ia focar em construir a minha carreira como palestrante e mentor. E aí tá mais ou menos a resposta. Eu falei, cara, vou deixar a franquia um pouco de lado agora, que é um projeto para que vai caminhar junto com esse meu projeto, porque em 2027, 2025 e 2026 a gente segue na carreira, escrevendo livro, palestra, temos o podcast hoje na Bahia, que é o podcast de maior audiência no Visão Empreendedora. Eu sei da tua audiência também, por isso que para mim me orgulha muito estar aqui no teu podcast. Teu podcast, o episódio com o Joel tem mais de 1 milhão de visualização. 1.150.000. 1.150.000, então dá para você perceber aí. Quase 700 mil. Cara, o monstro que você é, e você é inspiração pra gente, cara. Obrigado. Você tá me inspirando. Inclusive, você compartilhou um conteúdo com a galera do Influência. Eu quero aqui em público agradecer isso. A minha equipe estava presente lá. A gente já começou a modificar muitas coisas e já começamos a colher resultados. É mesmo? Daquela aula de YouTube que você deu pra gente lá. Cara. Então, mesmo? Já mudou? Já mudou, já. Então, te agradecer aqui em público isso. E nós estamos construindo esse posicionamento para ir 2027, a gente vai franquear a empresa. E é lógico, né? Esse livro aqui já vai ajudar e essa conexão também você vai me ajudar aí. Como é que faz, quem é que vai me apresentar também para a gente poder franquear. Porque a nossa empresa ela tem 35 anos, então hoje nós somos a joalheria mais tradicional da nossa cidade. Então a gente tem diversas lojas. Em Feira de Santana, tem em Salvador. Então a gente tem um modelo. Eu estou aqui agora gravando contigo. A minha empresa funciona. Eu não preciso estar lá mais preso na operação. Eu já fui empresariário. Eu já comi de quem tinha dentro do meu escritório. Eu tinha que atender meu vendedor. Eu tinha que atender meu cliente. Eu tinha que treinar meu funcionário. Eu tinha que atender representante. Por isso que eu não tinha tempo para nada, porque eu centralizava tudo em mim. Até criar esse método, esses processos, para que a minha empresa pudesse funcionar
sem eu estar lá refém, preso dentro da minha operação. Cara, eu já tive no meu podcast uma franquia que é de aço Sim, e joias em aço. tá. Cara, se você me perguntasse de todo o mercado de franquias que eu conheço há 15 anos, na verdade eu tenho minha rede há 15 anos, vai completar 16, e eu participei um ano antes como estagiário numa rede, ou seja, ia ser parceiro, acabou não dando certo. Se eu fosse investir numa franquia, eu investiria nessa franquia. Boa. Por quê? Que massa. Cara, Boa pergunta, por quê? não desvaloriza, treinamento fácil de colaborador. Se o ouro subir, sobe. Você pode mudar de lugar facilmente. Se Isso. você escolher no shopping, Não você dá tem segurança. volume. Você não, cara, é um negócio espetacular. Logística Com uma fácil, margem pequeno, boa, margem uma boa. gigante. E aí, por exemplo, nessa franqueadora, ele não trabalhava com ouro na loja, Sim, mas ele trabalhava com encomenda. E ele entregava em 2 dias. excelente. Então, assim, eu falei, pô, que negócio. Mas o dia que você quiser, cara, é só me falar, a gente vai fazer um projeto para que você possa levar. Como que chama a sua marca? LS Joias. LS Joias. LS Joias. LS Joias, emoções que permanecem, né? Nós hoje temos lojas em Feira de Santana, em Salvador, e talvez antecipe, né? Mas o projeto mesmo, o plano nosso 27. é 2027. Legal. A gente fazer essa expansão. E vai ser contigo, tá? Cara, mas a questão Eu tenho que é estar assim, conectado com o melhor, cara, não tem pra onde a correr. questão é assim, a gente se conhece. Quando você tem boas amizades, ela começa, não tem fim. Então a gente tá passando por um ciclo e foi uma coisa bem bacana. A gente teve um ano com o Joel, Sim. só que com 150 pessoas. Foi. E aí eu já te conhecia, tal, te cumprimentava e tal. Daí teve a renovação. E o Joel falou na renovação, ó, a gente vai só até tal data. Se vocês quiserem ir para outro lugar, tal. Eu falei assim, que outro lugar? Eu falei, eu vou renovar com você. Comprou uma bala, falei assim, mas vale, eu vou. E aí, nessa última entrega, ele entregou mais em 5 meses do que ele entregou no ano. Verdade. Você vai matar do coração quem não renovou aí, né? Pro azar deles, cara. Não, assim, tinha outras oportunidades. Daí eu falei assim, a questão é a seguinte, as outras oportunidades, daqui a 6 meses eu posso comprar? Posso? O Joel eu posso comprar daqui a 6 meses? Não. Então, pouco pro Joel. Pô. Então, a resposta foi muito óbvia para mim. E aí ele entregou muito. E o que eu quero dizer com isso, a gente formou um grupo ali de 15 a 20. Uma união, né? Que o Rodrigo. Rodrigo, Moisés. Cara, muita gente boa, Moisés, velho. ele olha para você, ele faz uma leitura espiritual de você. Baixa o Chico Xavier nele lá. Ele olha você e fala o que você é. Fala assim, ó, você tá sentindo. Cuidado com essa crença aqui. Pensa nisso, pensa naquilo outro. Me ajuda muito. Eu sou muito grato, na verdade. Ao time, né? Você, Moisés, Rodrigo, tem muita gente boa ali, cara. O time com Joel, até porque é água e óleo, né? Não se mistura. Se você não tiver o sentimento de servir, não funciona. É o que eu acabei de falar, eu te elogiei agora. Você serviu a gente com o YouTube pra nossa equipe lá, gratuitamente, pô. Até esqueci que eu tinha falado. Isso, entendeu? Eu abri uns números, um podcast, como que eu faço os patrocínios, como que funciona. Isso, você abriu, você mostrou planilha, você mostrou tudo, pô. Abriu. E isso, em outros ecossistemas, não é comum. Não. Não tem. Em outros ecossistemas, o empresário é só contando dificuldade, porque ele entende que o outro vai ser concorrente meu, que o outro vai me copiar. Então, a vibe é outra. E pegando um ponto no que você trouxe aí também, Rubens, que eu me inspiro em você, que você gravou um podcast com o Joel, e eu vi agora para São Paulo para gravar um podcast com o Joel também. Que eu perguntei pra você. Você falou, cara... Imagine, eu quero perguntar pra você, agora eu vou inverter, agora eu sou o host, como é que você tava se sentindo, tipo, um dia antes e aproximando da hora de gravar com o Joel? Cara, porque eu tô vivendo justamente isso agora, me dá uma dica aí, me dá um conselho aí. Eu vou contar uma coisa pra você. O Joel deu um desafio em março, eu cumpri com o desafio, foi o podcast mais cresceu lá, Daí, quando foi em julho, agosto, no segundo encontro nosso, eu falei assim, e aí, Joel, como que tá? Ele falou assim, eu vou. Na hora que ele falou, eu vou, minha perna tremeu, ele virou pra Malu, pode agendar. Pô. E aí a Emily veio e a gente marca 2 vezes e acontece imprevisto, ele não pôde participar. E eu falei, caramba.
Na terceira vez eu não vou falar para ninguém. Eu não vou falar para ninguém. Só quem vai saber é minha esposa. Aham. E daí eu falei assim, ó, tal dia, tal dia, tal dia. Daí eu ia trazer os meus colaboradores para poder me acompanhar no podcast. Ia trazer aqui e falei assim, ó, seguinte, a gente vai para São Paulo, vai ter um evento lá, e eu quero que vocês vão, eu explico para vocês depois. Então eles desceram lá, passei lá 7 horas da manhã, peguei no escritório, onde que a gente vai? Falei, a gente vai encontrar GeoJ. O quê? Você não falou nada? Eu falei, não falei. Caralho. Porque até enquanto ele não entrar no estúdio, eu não sei. Pode acontecer imprevisto. Isso. Né? E ele tá fazendo uma coisa de generosidade. Como que eu vou cobrar ele? Não tem como exigir, né? E daí ele pegou, veio, pô, sentei aqui, aí, enfim, foi tudo o que aconteceu. Um ponto Me dá que uma dica aí, cara. A dica? Pra conversa Cara, amanhã. mas você vai ser... Ele vai fazer com você. A diferença foi que eu fiz com ele. Pra mim, a responsabilidade de perguntar. E eu assisti mais de 100 podcasts nesse período dele. E aí, quais são as perguntas que eu poderia fazer que ninguém fez? Sim. O que ele conta que vai dar uma conexão com o público? Porque não é só para mim. O podcast aqui, você até inverteu a pergunta, mas a minha questão é, meu podcast não é sobre mim, Sim. é sobre você. Boa. Então, cara, minha intenção lá foi, ó, o que eu posso mostrar do Joel que ninguém sabe, ou nas últimas histórias ele não contou. Então, foi essa a ideia, né? Excelente. E sempre pensando, um nervosismo, notebook aqui. É natural. 500 mil perguntas, não posso esquecer das perguntas. Eu vou ver, ó, daqui eu vou para cá, daqui eu vou para cá. E aí ele falando, já pensando como que eu vou perguntar isso. Mas tem uma coisa que é interessante. A gente está quase no episódio número 90. Eu vou ficar bom depois dos 150. Boa, é isso aí. E até então, cara, eu tô nessa trocação aqui com você. E você inverteu, eu não quero que você inverta mais, tá? A mania é grande. Eu não quero que você inverta mais. Você trouxe um ponto aí que eu acredito que é até interessante para a gente estar contribuindo com os empresários que nos acompanham aqui, que às vezes a galera espera estar pronto para começar e nunca vai estar. Na verdade, você precisa começar para ficar pronto. Você precisa começar para ficar bom. Tem muita gente que espera ficar bom para começar. E não é dessa forma que funciona. Você nunca vai estar bom se você não começar. É aquilo, né? Não adianta você ler 300 livros de natação, se preparar 4 anos. No dia que eu te jogar na piscina, você não sabe nadar, pô. Então, não estou falando contra a teoria. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se preparar. Mas você tem que ir para a piscina, pô. Você tem que treinar. Então, se eu quero gravar podcast, eu tenho que gravar. Se eu conheço empresários que eles estão com dificuldade de gravar um vídeo no Instagram dele, que a agência de marketing ali briga, pô, você tem que dar cara, você tem que humanizar a tua empresa, e ele tem dificuldade disso. Só que se ele não aplicar, se ele não treinar, ele nunca vai ficar bom nisso. Então, eu quero 5 passos. 5 passos para o cara deixar de ser... na prática, a gente falou de atitude, esse negócio de ser inconformado é uma atitude. Eu preciso ser inconformado com uma atitude, tá? Mas eu sou inconformado. Eu preciso deixar de ser presidiário dentro do meu negócio. Presidiário, Eu preciso ser um empreendedor para poder fazer outras coisas. 5 passos na prática, fala para mim. 5 passos na prática. Você vai... Primeiro, você vai identificar os teus números. Você vai identificar os teus números. Você vai estabelecer aí pelo menos 5 indicadores hoje do teu negócio. Porque você precisa saber aonde você está. Qual é o teu faturamento hoje? Quantos clientes você atende? Qual é o teu ticket médio? É triste eu falar isso, mas tem muitos empresários que eu pergunto qual foi o lucro do teu negócio. Ele não sabe. Você sabe que eu montei o clube do novo lucro. Sim. A primeira pergunta é, qual o seu lucro? Você sabe qual é o seu lucro? Não sabe. Também você não sabe... Eu já posso dizer, a maioria não sabe. Vamos criar novo lucro, mas para novo lucro... Qual é o meu atual? Perfeito. Então, o primeiro ponto é, se você chegar na Bahia para você estar na minha casa e você fala, Cleison, tá, eu tô, eu quero ir para tua casa. A primeira pergunta que eu vou fazer é, aonde você tá? A depender de onde você está, eu te dou o endereço para você vir. Porque se você estiver em Salvador, numa rodoviária, eu vou te falar um endereço. Se você estiver no aeroporto, eu vou te falar outro, por outros caminhos para você chegar. Sim. Então, primeiro pilar, primeiro ponto é você identificar
os teus principais números, aonde você está, é o ponto A. Indicadores, O números, indicadores, KPIs. isso, perfeito, aqui. Segundo ponto, você vai estabelecer agora a tua visão, aonde você quer chegar, que é o teu objetivo. Sim. Você precisa ter clareza. Isso é prática. Isso é prática. Isso não é historinha da Não, carochinha. Não. é extremamente prático. Se o cara pegar esse podcast aqui, ele pegar caneta e papel, ele consegue já estabelecer esse plano aí. Onde é que você tá e aonde você quer chegar. Rapaz, clareza é poder, pô. A maioria das pessoas, elas não alcançam porque elas não sabem nem o que elas querem. É comum a gente ver isso. Tá numa palestra, tá num Q&A, você manda a pessoa fazer uma pergunta, ela não sabe fazer uma pergunta, ela começa a contar a história dela. Ela não sabe fazer a pergunta. E eu digo sempre assim, quando você faz a pergunta, o universo te dá a resposta. O segredo tá na pergunta. Pergunta e não na resposta. O segredo tá na pergunta. Cara, clareza é poder. Uma das coisas que Clareza é poder. o Rafa Matos falou assim, ontem no podcast que eu participei com ele, ontem não, segunda-feira, ele falou assim, você tem um dom, Zé, você não sabe qual é esse dom. Eu falei assim, qual é o dom que você acha? Não sabe perguntar. É uma das coisas que eu mais me preocupo em fazer, não é responder. É perguntar. É perguntar. É perguntar. Mas o segredo tá aí. E eu pergunto qual o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E agora vou mover o mundo com o terceiro item. Qual é o terceiro item? Primeiro item, indicadores. Visão. Segundo, a visão, aonde você quer chegar. Terceiro, você vai criar agora um plano de ação. O que você precisa fazer para se deslocar de A para B. Esse agora é o teu plano de ação. Agora são as mini tarefas. Porque o B é um objetivo mais sonho, mais subjetivo. Agora não. Plano de ação agora é eu tenho que falar com quem, eu tenho que ligar para quem, quantas reuniões eu tenho que fazer, eu tenho que viajar para onde, eu tenho que fazer o quê. Agora é prático. Eu tenho que lançar um novo produto. O que é que eu tenho que fazer de fato? Eu tenho que listar tarefas. Esse listar tarefas são planos de ação que vai me direcionar de aonde eu estou para onde eu quero chegar. Do meu ponto A para o meu ponto B. Esse é o terceiro ponto, que é o plano de ação. O quarto ponto, o quarto pilar aí, é justamente você mudar de ambiente. Porque muitas vezes o que impede o teu crescimento é você estar num ambiente de baixa energia, é você estar num ambiente que não é um ambiente de crescimento, é um ambiente que te puxa para baixo, é um ambiente que te liga no ponto A. E você, se quer ir para o ponto B, você já precisa começar a frequentar esses ambientes, cara. E aí, uma das coisas que eu posso acrescentar, que no ambiente você vai descobrir o jogo por trás do jogo. Você pode falar qual que é o jogo por trás do jogo? Cara, o jogo por trás do jogo é você entender que não é fácil, não é fácil. Às vezes a gente olha para a internet, às vezes a gente olha para as redes sociais e a gente tá vendo uma coisa e as pessoas elas comparam muito o palco do outro, mas elas não olham os bastidores. Esse é um dos trabalhos que eu faço. Cara, para você chegar onde Joel está, onde Cleison está, onde Zé Rubens está, você não tem que fazer o que eles estão fazendo hoje. Você tem que fazer o que eles fizeram lá atrás. Esse é o jogo por trás do jogo. É você entender a jornada do outro. Sim. É entender o percurso do outro. Porque se você não fizer isso, para mim, o jogo por trás do jogo é esse. Se você não fizer isso, você entende como que o outro deu sorte. Sim. E tem um ponto que, para mim, acho que é fundamental. Acrescentando a isso, né? Sim. Não é mudando isso que você falou. Tá. Que é o ambiente é pago. Sim. Não tem ambiente gratuito que vai te tirar da zona de conforto. Não existe. O ambiente gratuito ele vai te manter onde você tá. É pago, é caro mas é possível. Então, por exemplo, vamos lá. Olha a chance. Uhum. Olha a chance. E você também, a gente pode até falar dessa reunião aí que eu estava lá. Quando eu recebi a proposta da mentoria do Joel, eu falei, jamais eu vou gastar isso aí. Você tá louco? Eu não vou entrar nisso aí, não. Daí eu entrei. Não entro. A Emily mandou pra mim. Ó, ele tá online. Entra aí. Pô, entrei. Ferrou, né? Entrei, caí ali. E eu falei assim... ele pediu pra pessoa explicar ali no chat. Eu falei assim, tá. Vem no meu podcast. Ele falou assim,
Quem sabe? Não tem promessa. Eu falei, eu não sei. Primeiro evento lá tinha 150 pessoas, até um pouco mais. Falei, eu não sei nos outros, mas se ele tiver que vir num podcast, ele vai vir no meu. Mas ele só veio porque eu estava disposto Você correspondeu. a ir. Então, Isso. a questão é o seguinte. Cara, por que tem mais de 150 mentorados naquela época? Ele vai num podcast no cara que ele não pagou Que o você preço fez, junto que com você ele. movimentou, pô. Então, é isso. É. Então, o jogo por trás do jogo, além disso que você falou, para mim o ambiente é pago. Essa é uma dura verdade que tem ambientes que não gostam de ouvir isso e não estão preparados para ouvir isso. Eu espero que quem está acompanhando a gente saiba disso. Eu tenho certeza que hoje que você tem amigos que se você falar isso, ele vai achar você mercenário. Sim. Ele vai achar que você só pensa em dinheiro. Só que essa é a real. Essa é a verdade. Ambiente, de crescimento, você precisa pagar para acessar. Sim. Só que tem um monte de gente que não está preparado para isso. Então, essa é uma dura realidade, mas que, infelizmente, tem muitas pessoas que não estão preparadas. E quando você trouxe isso aí, cara, eu lembrei eu tive vários momentos com o Joel e uma coisa que Joel ensina muito é que ele não dá nada de graça. Tudo ele te cobra uma contrapartida. E isso é um papel muito do mentor. Quando, no meu primeiro encontro com o Joel fez um stories comigo, que eu falei do empresidiário, ele falou, pô, gostei desse termo. Tá, vem cá. O que é que você quer? Ah, quero aumentar público. Então tá, você mudou o perfil, que eu tinha um perfil de quase 13 mil pessoas, só que eu não queria mais aquele perfil, mudei ele para o perfil do podcast e criei um perfil do zero, com 0 seguidores. 1, 2, 3, 4. Joel fez um vídeo para mim com essa chamada de ação, só que ele fez e falou assim, ó, você tem que gravar 7 lives. Eu lembro. 7 dias seguidos entregando conteúdo gratuitamente para o pessoal. Quando foi agora para gravar esse podcast, ele falou, tu é potência mesmo? Compra um carro aqui hoje na McLaren. Você tava nesse encontro, não? Ah, pronto. Então você viu a quinta série lá, a galera me zoando lá. É. Então, você tava. Eu sim, tava. claro que sim. Então, pense naquela confusão. Mas tipo assim, aí as pessoas amanhã olham e falam assim, pô, Cleison deu sorte. Pô, Zé Rubens deu sorte. Joel gostou de Zé Rubens, gravou um podcast com o Zé Rubens. Porque eu fui mentorado. Não é isso. Ou você tá disposto a pagar o preço ou você não vai conseguir. Sim. E eu falo isso com até muita tristeza, porque é bom a gente estar gravando isso e falando no Sim. podcast isso, porque tem muitas pessoas que elas desistem muito fácil, pô. Sim. Na hora que você coloca a primeira dificuldade, que não é dificuldade, é atividade, faça isso que eu te dou isso, ela desiste. É. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Joel chegou pra você e falou assim, cara, se você for o podcast número 1, eu vou no podcast que é líder. Se você for o número 1, eu vou gravar com você. Você poderia chegar e falar assim, não, aí não dá não, aí ficou puxado. Aí não Cara, vai dar assim, pra Joel, mim. vale tráfego pago? Eu falei, Joel, vale tráfego pago? Ele falou, vale. Eu falei assim, Acabou. não vai ter ninguém. Você foi pra cima, pô. Não vai ter ninguém. Não tem pra ninguém. Então é isso, e isso aqui que a gente tá falando não tá se promovendo você, não tá me promovendo. Sim. Pelo contrário, a gente tá ensinando, a gente tá mostrando a galera o caminho. Literalmente o que você trouxe é o jogo por trás do jogo. Cara, não dá desculpa. Tem uma mensagem de Joel agora, que eu acho que é uma das mais novas aí, que vale a pena. Quando o Zé Rubens, Cleison ou alguém te chamar pra ir pra Lua, cara, não queira escolher o assento. Não queira, velho. Não fica botando um gosto ruim. Porque tem hora que a gente chama o cara... Eu chamei o cara pra vir pro Performance Day. Aí o cara, pô, mas é um dia de semana. Pô, mas é porque é início de mês. Pô, porque... Cara, quando aparecer uma oportunidade, é um cavalo selado, meu amigo. Monta em cima. Porque tem muita gente que tá esperando as melhores condições e as melhores condições não vão acontecer, pô. Bom, e agora tá faltando o 5º item. Eu anoto aqui porque senão o meu TDAH eu esqueço, né? Então a gente falou de indicadores, visão, plano de ação, mudar de ambiente. Bom, perfeito. Mudar de ambiente, que nessa mudança de ambiente vai ter o 5º ponto, que são as conexões. Conexões. O resultado que você quer vai vir através de pessoas. Isso é fato. Pessoas precisam de pessoas. Eu estou aqui agora por uma conexão de pessoas e a gente aqui está fazendo outras conexões. Cara, se você está numa mesa com 5 milionários, você será o 6º. Isso não é novo. Isso não é novo. Nossa avó já dizia, quem se mistura com porcos, farelo come. Só que dizia
no sentido ruim. Quem se mistura com porcos, farelo come. Hoje eu digo diferente. Hoje eu digo, me dizes com quem tu andas, que eu te direi quanto tu ganhas. Porque é assim. Cara, o teu ganho hoje, qualquer pessoa que estiver me ouvindo agora, o teu ganho hoje eu sei. Se você me apresentar o ganho das 5 pessoas que são tuas pessoas mais próximas, pode olhar, você tá na média dessa galera. Sim. Você não tá muito distante. É impossível você tá faturando muito e tá andando com pessoas que faturam pouco. É impossível. Sim. O contrário também é verdadeiro. É impossível você tá faturando pouco e você só anda com ricos. Sim. Cara, automaticamente o teu faturamento vai acontecer. Então, cuida das pessoas que você está se conectando. Viu? Me fala a sua carreira em uma frase só. Só uma frase. Curta, hein? Curta. É a mais fácil que tem. Seja feliz no processo. Seja feliz no processo. Legal. Tá gostando desse episódio? Eu interrompi agora 10 segundos para falar mais uma vez dos nossos patrocinadores. Primeiro é a Guia. Se você está buscando uma agência de marketing digital, pesquise uma agência da Guia. Se você quer empreender um negócio a partir de casa, que você pode crescer ilimitadamente, franquia Guias também, você vai ter uma agência de marketing digital na sua casa. Conheça também a Guide, que é uma plataforma de marketing digital para negócios locais. É muito bacana, está crescendo demais. Se você tem uma rede de franquias, você precisa conhecer a franquia Extranet, que é uma plataforma de comunicação entre franqueador e franqueado fantástica, a melhor do Brasil, sem dúvida nenhuma. Também tenho que falar da Cheirinho Bom, que é a nossa patrocinadora do nosso estúdio. Se você está buscando uma franquia tanto da Guias quanto do Cheirinho Bom, é só você dar uma olhada aqui embaixo que você vai analisar, ver se tem o seu perfil e investe com consciência. Não falei que ia demorar só 10 segundos? Bora continuar o episódio. Conta uma dificuldade que você chegou no fundo do poço. Cara, eu já passei por algumas dificuldades. Graças a Deus, eu não vou dizer que cheguei no fundo do poço. Eu nunca cheguei no fundo do poço. Não é bem uma ostentação, mas eu nunca quebrei. Eu já passei muitas dificuldades e, inclusive, isso eu ensino, porque tem horas que você não precisa fazer aventuras. Mas eu vou destacar 2. Eu tive um investimento muito forte que eu fiz numa loja, num shopping, e foram 5 anos tomando prejuízo, e esse negócio não deu certo e eu amarguei um prejuízo bem alto, bem considerado nessa empresa. O que você aprendeu nesse? Cara, o que eu aprendi? Não entra numa área nova sem ouvir quem tá lá. Cara, a coisa mais barata que tem é mentoria. A coisa mais barata que... É porque, imagine, eu perdi 800 mil reais nesse comércio. Se eu tivesse pago pro cara 50 mil pro cara me orientar, quanto eu teria poupado? 750. 750 mil. Só que a mente minha e a mente do empresário, muitas das vezes, ele imagina que ele vai perder 50. Não, ele não vai perder 50. Ele vai economizar 750, meu amigo. Não, mas você pagou 800 mil para poder aprender. Isso. Mas é caro. Caro demais. Eu poderia pagar 30, 50, 60, 100. Era muito mais barato. E não só não cometer aquele erro, quanto eu iria pegar o new money. Eu ia pegar as novas oportunidades. Quanto de dinheiro que tem. Cara, tem muito empresário que tá nos ouvindo agora, que ele tá aqui, ó, reclamando do governo, ele tá falando da mão de obra, ele tá reclamando do concorrente e tem um rio de dinheiro passando do lado dele. E ele não consegue enxergar. E, de fato, sozinho é difícil ele enxergar. Aí é onde entra um mentor para ele poder pegar essa orientação. Sabe? E uma coisa bem interessante, né? 90%, aí você precisa ver, né? 90% dos mentores ou dos bons mentores, ele participa de muitas mentorias. Sim. Então, Inevitável. Cara, eu tô numa do Rafa Matos e do Igor Moraes, que é de agência, que é o meu segmento de agência principal. Tô no G4 Club, lá com o Alfredo, com os caras, aprendendo. Pô, fiz uma imersão agora, 4 dias. Animal. E é diferente do negócio. É diferente. E, cara, vou entrar em outros. Você sabe que eu vou entrar em outros. Sim, e eu recomendo. Mas o Duda aqui, Alphaville, cara. Cara, você vai crescer mais. Se você almoçar com alguém aqui, cara, deixa o cartão em casa. Porque, assim, os caras... E pior,
não tem limite. É coisa boa demais, velho. E eu vou trazer um ponto aí que essa semana, quando eu voltei pra Salvador, um empresário amigo me perguntou o seguinte, ele falou, cara, o que você investiu em Joel, você se arrepende? Eu falei, cara, se eu soubesse do que iria acontecer comigo, eu estaria com capacidade de investir o dobro, Sim. sabe? Então, tipo, às vezes a nossa mentalidade, ela trava a gente, ela impede a gente, porque a gente não tá conseguindo ver. Então, depois que a gente consegue ver, aí o jogo muda. Não dá pra desver. Não dá pra desver. E o Joel, ele é o Joel, o Alfredo, esses caras, não é o tipo do mentor que vai sentar com você para fazer as coisas, mas ele vai gerar uma visão para você. E aqui a gente falou que visão é o segundo passo. É que eu acredito que o maior ponto de um mentor é que pra mim é onde diferencia muito. Às vezes as pessoas confundem mentoria com consultoria. Pô, o cara, o mentor não vai estar dentro da tua empresa fazendo uma DRE contigo, fazendo preço de teu produto, pô. Sim. O mentor, ele vai te passar a visão e você precisa estar preparado, estar num nível de maturidade para saber lidar com a mentoria. Porque Sim. se você também não estiver preparado, você não vai evoluir, você não vai crescer. Hoje você tem quantas mentorias? Duas. Duas. Uma é do Rodrigo Barbosa. Isso. E qual E a outra é com Moisés. Ah, Moisés. também. Moisés Cara, Ramos. Moisés, espetacular. E com vontade de entrar em mais uma. Eu vou lançar uma mentoria de podcast. Na verdade, tipo assim, a gente agora tá pra entrar na MLS, eu quero ir fazer parte do Clex também. Sim. Então, cara, tipo, é um movimento que não tem volta. É daqui, você só vai avançando, você só Sim. vai pra frente. É. Não tem E pra aí onde a correr. gente sabe do New Money, né? Sim. Igual do Rodrigo. Onde a gente acaba entendendo que aquilo que a gente investe em mentoria não é com o dinheiro que você tem. É, com o novo, né? E aí é você colocar uma meta de recuperação para você. Então, se você se coloca um desafio, pô, tô investindo isso. O G4 Club é uma fortuna. Se eu pensasse só um tempo atrás, eu falei, pô, essa grana, G4 Club. Só que num primeiro evento, a gente já vê alguma coisa de direcionamento, acabou. Acabou isso. Resolve. Sim. Perfeito. Bom, vamos lá. Quando você trouxe, me permita só trazer, eu trouxe o prejuízo financeiro do fundo do poço, Sim. mas enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui qual era o meu maior fundo do poço que eu vivi. E, cara, foi muito recente esse fundo do poço pra mim. Foi o momento mais difícil da minha vida. Pô. Não posso dizer que foi o momento, que é o fundo do poço em si, mas pra mim foi o pior momento de tudo que eu já vivi na minha vida. O pior dia da minha vida foi o dia 4 de julho de 2025. Caraca. Foi um dos dias mais felizes que eu tava junto contigo no palco Sim. do Performance Day. E quando terminou aquele evento, minha filha me liga que minha esposa tá na UTI. E tá internada. Putz. Ali meu mundo desabou, cara. Ali, quando eu recebi aquela notícia, minha filha me ligando, chorando, triste, né? Abatida no hospital com minha esposa entubada. Cara, naquele momento ela me perguntando, pai, que hora que o senhor vem pra casa? Que dia que o senhor vem? Como é que tá a passagem sua de volta? Naquele momento, irmão, eu entendi, minha esposa morreu. Por quê? Ninguém vai dar uma notícia que alguém morreu por telefone. A estratégia tá onde? Vem pra cá, teve um acidente, Acabou. teve alguma coisa, vem pro hospital. Quando você chega no hospital, é que a pessoa diz, não resistiu. E dá a grande notícia. Só que quando eu recebi a notícia que ela estava entubada, já foi a notícia pra mim, como que ela tinha morrido. E aí, irmão, eu fui pro hotel chorar, mas chorei muito, cara. Chorei muito no chuveiro, depois deitei, sabe? Mas daí você já mudou a passagem e já foi. Aí eu tava pensando no horário do voo, e aí eu pensando, fiquei meio fora de si. Sim. Na real, eu fiquei meio fora de si. Eu fiquei meio fora, e aí pensando, pô, que hora que eu vou chegar e tal, não tem voo, e aí foi onde eu decidi, falei, cara, não, eu vou procurar mudar a passagem aqui, não conseguia, já era tarde da noite, só conseguia mudar a passagem, meu voo era 9 horas, eu consegui mudar para 6. Mudar não, eu tive que comprar outra passagem, porque não permitia mais, porque eu já tinha feito check-in. Mas a passagem, foi a passagem mais cara que eu já comprei na minha vida, mas foi a passagem mais barata, porque eu precisava estar ao lado das minhas filhas. Sim. Porque eu pensava 3 horas fazia a diferença. Isso, 3 horas fazia a diferença. Porque cada minuto
Eu precisava estar com as minhas filhas. Pô, minhas filhas estão passando pelo momento mais difícil da vida dela e eu tô longe. Então, cara, fui correndo pra Salvador e eu lembro que eu saí daqui de Alphaville pra Congonhas, irmão, chorando. E eu tentava não chorar para o cara do Uber não ficar preocupado. E o cara do Uber, cara, o que é que tá acontecendo? Eu falei, não, vai lá. E eu não conseguia controlar e eu ficava segurando pra não atrapalhar a vida do outro. Porque você vê uma pessoa chorando é meio que desesperador. Sim. Mas eu não conseguia. Quando eu pensava em perder minha esposa, cara, a gente casou com 15 anos, velho. Você casou com Eu 15 casei anos? com 15 anos. Então a gente vai fazer ano que vem 30 anos juntos. Eu não sei o que é a minha vida sem a minha mulher, sem a minha esposa. Então quando eu parava aqui de chorar. Quando eu cogitava praia, trabalho, shopping, cinema, show, sei lá, qualquer coisa sem ela, cara, choro. Não tinha mais sentido. Então foi horrível, de Alphaville para São Paulo, de São Paulo para Salvador, até chegar no hospital. Quando eu chego no hospital, o médico vem para meio me confortar, porque tipo, perguntando se eu já tinha visto alguém alguém entubado e tal, porque não é um quadro bonito de se ver. Só que ele não entendia que aquele quadro pra mim era o mais feliz da minha Você vida. achou que ela já tinha morrido? Eu achei que ela já tinha morrido, irmão. Ela tá viva, entubada. Festa! Sim. Quando eu chego, que eu encontro, cara, eu fiquei feliz. Olha que doideira. Eu fiquei feliz em ver minha esposa entubada. Aí fui conversar com a médica, ver o que é que eu podia fazer. E aí, meu irmão, comecei a conversar com ela. Depende da expectativa, né? Então, irmão, esse 4 de julho pra mim foi, da minha existência, 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, foi a pior experiência. Cara, me fala dos seus pais. Sou apaixonado por eles. Inclusive, ontem eles celebraram 49 anos de casados, cara. Pense. Então agora você vê eles aqui e você manda uma mensagem pra eles. Cara, é dizer, pai, mãe, vocês sabem o quanto que eu te amo, o quanto que eu me inspiro na história de vocês, o quanto que vocês são especiais, o quanto que vocês lutaram, deram duro. Cara, eu pude fazer isso agora, eu recebi a Comenda Maria Quitéria, que é a maior honraria da nossa cidade, né? E aí a Câmara de Vereadores me deu esse título, que eu me honro muito agora, foi em maio isso. E eu pude falar no discurso, né, na plenária lá, um momento que eu me emocionei muito. Por quê? Porque eu era muito bagunceiro na escola, eu não gostava de estudar. Eu com 11 anos, eu cheguei para meu pai e disse, pai, me tira da escola, o senhor tá jogando dinheiro fora, eu não gosto de estudar. E ele falou assim pra mim, não, mas você aqui não faz o que você quer, você faz aqui o que eu mando. E que meu pai era duro, meu pai era disciplinador. E precisava ser, porque eu não era raça de gente criança. Não era. Então, eu lembrei, cara, naquele momento que eu vi prefeito, deputado, vereadores, empresários, a CDL, Associação Comercial, me elogiando, eu lembrei de o trabalho devolve. Por quê? Porque meu pai e minha mãe, muitas das vezes, tiveram que me acompanhar na escola, porque eu só entrava acompanhado pelos pais. E isso é vergonha para um pai. Eu tinha advertência e suspensão na escola, eu fui convidado a sair de 2 escolas. Convidado a me retirar. Imagina para um pai, para uma mãe receber isso. Sim. Então, cara, quando eu recebo esse prêmio e hoje o reconhecimento que eu tenho, eu vejo a felicidade deles e é só dizer para eles que isso é a base que eles deixaram e eu amo meu pai, amo minha mãe e todo o meu trabalho tem muito esse link de inspirá-los, de dar orgulho para eles. Para sua esposa. Você é o amor da minha vida, não sei viver sem você, pensar na vida sem você é realmente o fundo do poço. E eu amo a nossa vida, eu amo o seu jeito. Vânia foi a minha maior transformação, cara. Mudou a minha vida. Quando as pessoas veem que esse cara que não gostava de estudar escreve um livro, como assim? Como é que é o caso? Como é que mudou isso? Quem mudou isso? Essa mulher, Vânia. Suas filhas têm quantos anos? Cara, minhas filhas, uma tem 28, que é a primeira, e a outra tem 21. São meus tesouros, cara. Manda uma mensagem para elas. Ana, você sabe, você foi a primeira, foi o teu olhar lá na maternidade, me olhando, saindo ali, que fez eu me comprometer em não deixar absolutamente nada faltar na tua vida. E você transformou a minha história, você sabe disso, eu já te falei isso várias vezes. Eu tenho um amor gigante, Deus precisou usar de você para poder mudar, transformar a minha história, a minha jornada.
eu te amo muito. E Clara é a minha princesa que veio para completar a alegria da nossa casa, trazer mais ânimo, trazer mais energia, trazer mais aquela coisa mais natural, mais fluida. Ela é muito criativa, ela é muito inteligente e é a minha sucessora hoje dentro da empresa. Ela tem 21 anos, está cursando publicidade e está junto comigo e a mãe dela dentro do negócio, e é o que a gente está garantindo aí a sucessão. Eu sou muito feliz, cara. A gente tem um grupo eu tenho vários grupos de WhatsApp, mas o melhor grupo do planeta é o grupo Nós Quatro. Sim. A gente conversa sobre tudo, cara. A gente tem uma relação maravilhosa. Teve uma... Eu não lembro agora se foi Clara ou se foi Irine, quando elas voltaram de uma das viagens. Elas já viajaram para Irlanda, já fizeram intercâmbio em Portugal, na Irlanda, Estados Unidos, já viajaram muito para fora e já fizeram viagens sem a gente, já fizeram viagem com a gente. E como é gostoso quando a gente tá junto, ela fala, cara, a viagem foi muito boa, mas a melhor é quando a gente viaja nós quatro. Isso para mim não tem preço. Isso para mim é sucesso. Sim. Até porque, Rubens, eu defendo... Isso é potência. Eu defendo que nenhum sucesso empresarial ou profissional compensa o fracasso familiar. Não adianta, cara. Eu abri filiais, eu tenho lojas em todos os estados, eu exporto pra China, eu importo não sei o quê. Cara, sem família, você é infeliz, pô. Sim. Então, pra mim, a minha maior conquista, meu maior troféu é a minha esposa e minhas 2 filhas. Nós 4. Cara, a gente é muito feliz, a gente curte muito, cara. Cara, posso falar que eu tô emocionado? Obrigado, irmão. Eu sou... Pra mim, família também. Cara. Enfim, não tem muito o que inegociável, cara. Bom, pra finalizar, pede pra esse pessoal que chegou até aqui, não se inscreveu, pra eles se inscreverem aí. Cara, eu nem acredito nisso, né? Depois de um conteúdo desse daqui, é impossível você não seguir esse canal, não seguir. Eu sigo e eu recomendo porque... e eu falo isso que eu sou suspeito falar, eu amo podcast, cara. Eu amo teu podcast, porque pra mim, eu não consigo ir malhar sem estar ouvindo um podcast. Porque eu entendo que eu tô malhando o músculo ali e malhando o meu cérebro. É mentalidade. A gente falou aqui hoje sobre ambiente. E quando a pessoa que tá lá agora tá lá ouvindo a gente agora, olha o ambiente que ela está conectada. Agora eu te pergunto, você já trouxe aqui Alfredo Soares, você já trouxe aqui Joel J, inclusive tem um recado deles também aqui no final, né? Então imagina agora o seguinte, quanto que essas pessoas pagariam para ouvir isso? Sim, pois é. Como essas pessoas fariam para ter acesso a essa história que eu tô falando aqui, aos 5 passos que eu tô dando aqui, mostrando o caminho, se não fosse um podcast que é gratuito? É muito conteúdo bom. Então, galera, se inscreve agora. Não só se inscreve, curte, marca nos comentários o que você mais gostou, tá? E ainda mais uma atividade. Você vai pegar esse link e vai compartilhar para pelo menos 10 pessoas. Tá? Você vai compartilhar e falar, cara, ouve esse podcast. Ouve esse podcast porque não é um guru da internet, um cara que leu um livro e tá dizendo... Não, você vai ouvir história de empresário real. O cara que passou por momentos difíceis, o cara que perdeu dinheiro, o cara que ganhou, o cara que enfrenta as dores que a gente enfrenta e tá conversando tudo, direto, no detalhinho. Então, compartilha esse link nos grupos de WhatsApp também, que você vai fazer uma boa ação. Tem um monte de gente aí compartilhando um bocado de conteúdo que não agrega em nada. Sim. Você vai contribuir com um conteúdo que de fato agrega. Muito obrigado. E o que eu tenho para falar é, aprendi demais. Obrigado. E espero que você, minha audiência, tenha aprendido também. Agora você vai ficar o seguinte, depois que você sentou o dedo na inscrição, você vai ver o recado, sabe de quem? Alfredo Soares e Joel J. E depois eu coloquei 2 vídeos especiais para você não sair do canal. Forte abraço, até mais. Ô, galera, se inscreve aí no canal aqui, meu irmão. Bota aqui, comenta, compartilha. Joga lá no teu stories esse episódio, joga lá no teu grupo. Eu sei que você tem um grupo do WhatsApp, Você tem um grupo de WhatsApp cheio de empreendedor. Joga lá o link aqui do episódio. Deixa teu comentário aqui que eu tenho certeza que vai ajudar o Zé aí a profetizar esse 1 milhão de views aqui, hein? Pessoal, Rubens conseguiu ter o meu tempo porque ele mereceu, ele não pediu oportunidade, ele mereceu oportunidade. Eu falei para ele, no dia que você for o maior podcast... Foi assim, ó, no meio da confusão do influência. Bom, eu lembro,
Eu falei, e aí tua mãe? Daí tu, pô, no primeiro dia tu já fala da minha mãe, daí tu, vral, chorou. Lembra disso? E aí passa, pô, já tem um podcast muito legal, um monte de gente falando comigo. Eu falei, no dia que você for o maior podcast de franquias, eu vou no seu podcast. Dele, anotado. E já era pra eu ter vindo, ó. A gente marcou e desmarcou umas 2, 3 vezes. Sim. E você firme, obrigado por isso. Não. Entendeu e compreendeu. Então, o Rubens não pediu uma oportunidade, ele mereceu uma oportunidade. Eu gosto muito dessa história, de merecer. Você está do lado de uma pessoa que tem resultado, que é genuína, que é verdadeira, sempre sorriso no rosto, sempre somando. Não me dá trabalho nenhum, pelo contrário, soma, é guardião da cultura, então se inscreve.